Agora, a gente vai entrar na parte das letras de fato, que é a parte que provavelmente você mais estava aguardando. Primeiro a gente vai começar com as minúsculas e depois passar para as maiúsculas. E dois adendos que é importante fazer. O primeiro é que eu vou disponibilizar em PDF uma referência de todas as letras, então o vídeo vai servir para te mostrar e depois você vai ter o PDF para usar como referência e reproduzir. E um segundo adendo é que todo estilo de caligrafia ou todo conjunto de letras que é usado como referência, ele na verdade é uma síntese. Porque se a gente for observar na nossa própria escrita comum do nosso dia a dia, não existe um tipo exatamente ou perfeitamente certo de fazer. Algumas pessoas fazem um traço a mais, algumas pessoas fazem um traço a menos, fazem uma forma um pouco mais fechada, um pouco mais aberta. E na nossa caligrafia artística é a mesma coisa. Não existe um jeito exatamente certo de se fazer. Existe algum formato que é convencionado e uma síntese didática do estilo de escrita que usa-se como base. Então, não necessariamente a reprodução tem que ser exatamente fiel ou com uma minúcia de detalhes. Você tem liberdade para ir modificando, desde que isso não descaracterize as letras ou não prejudique na legibilidade. Então, a primeira letra que a gente vai fazer é a letra A, que é basicamente feita em dois traços. Um primeiro traço vem lá de cima, desce reto e finaliza com uma curva. Um segundo traço desce em diagonal e faz uma curva fechando a letra. A letra A tem uma possibilidade de variação, uma alternativa a ser feita, que é da seguinte forma: começar com um traço um pouco abaixo da linha e descer reto. Depois, ir lá em cima e descer reto novamente. Então a gente tem essas duas possibilidades basicamente. A letra B tem um traço ascendente. Então a gente vai começar lá em cima, descer reto e finalizar com uma pequena curva. Depois fazer um segundo traço, concluindo lá embaixo. A letra C vai ser basicamente uma forma circular, mas ao invés dela ser completa, ela vai ter uma pequena abertura. Então a gente vai fazer esse primeiro traço, esse primeiro arco aqui embaixo, lembrando da linha imaginária do eixo, que ele vai estar passando mais ou menos aqui. E depois a gente vai fazer um segundo traço, concluindo lá em cima. A letra D vai ser praticamente a letra C, com um segundo traço, um terceiro traço, na verdade, vertical. Então a gente vai praticamente repetir o mesmo movimento da letra C, fazer os dois arcos. E depois a gente vai puxar um traço vertical lá de cima e finalizar com uma pequena curva. A letra E também é muito similar com os primeiros traços do C e do D, então a gente vai fazer um arco, lembrando da linha imaginária do eixo, e completar até um pouco mais embaixo e depois fazer um traço horizontal para concluir a letra. Existe uma forma também alternativa da letra E, assim como existe da letra A, que a gente vai fazer o arco principal primeiro. E esse segundo traço a gente vai fazer já fechando a letra. Então, ao invés de serem 3 traços, como é no primeiro, a gente vai fazer somente 2. A letra F, a gente vai começar lá na linha das ascendentes e puxar com uma pequena curvinha, fazendo um traço reto para baixo, até encostar no final da linha de X. Depois a gente vai fazer um pequeno arco em cima e finalizar com um traço horizontal. A letra G vai começar com uma forma circular e a gente vai completar ela do outro lado. E depois a gente vai fazer um traço que não existe em nenhuma outra letra, que seria na verdade uma combinação de traços. A gente vai fazer uma pequena curva, depois essa curva abrindo, e depois a gente vai concluir aqui embaixo. E por fim, a gente pode fazer um pequeno detalhe nele.
É importante ressaltar na letra G, e sempre é uma dificuldade que as pessoas normalmente têm, de que essa primeira forma circular não vai vir até o final da linha de X. Ela vai acabar aproximadamente 1/3 antes da linha. Então a gente vai ter 2/3 dela com a forma e mais 1/3 de espaço para esse outro traço que virá. O G também tem uma forma alternativa de ser feita, que é muito similar com a segunda forma de fazer o A. Então a gente vai começar um traço com uma pequena curvinha e descer reto, finalizando com uma curva maior lá embaixo. Depois a gente vai fazer um segundo traço que vai conectar com esse, descer reto e finalizar com uma pequena curvinha. E por fim, um arco finalizando. O H, a gente também vai começar lá em cima, nas linhas das ascendentes, descer reto e finalizar com uma pequena curva lá embaixo. No segundo traço dele, a gente vai fazer um pequeno arco e descer reto novamente, finalizando com uma curva lá embaixo. A letra I é basicamente o traço que a gente fez no exercício, de começar com uma pequena curva, descer reto e finalizar com a curva. Depois você pode fazer um pequeno traço para fazer o pinguinho. E o J vai ser o mesmo princípio do I, a gente começa com uma pequena curva, desce reto, ultrapassa a linha das descendentes e faz uma pequena curva para finalizar. E depois também a gente pode fazer um pequeno traço em cima.